Amados irmãos, saudamos a todos os amigos com a paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que iniciamos a lição de número 11, que iremos tratar sobre a evangelização das pessoas com deficiência. O nosso texto está em Lucas capítulo 14, versículo 21. Quando Jesus disse: "Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos." A verdade prática: a evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. A inclusão de um coxo à mesa de Davi. Nós vamos estudar que os portadores das necessidades especiais devem entrar no plano divino. A nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 5, versículo de 1 ao 9. No verso 2 e 3 diz: "Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas." Nós iremos estudar sobre a deficiência no Antigo Testamento, que vai tratar que não era admitido no sacerdócio daquele tempo um coxo ou um cego. E, por outro lado, nós vemos que um coxo foi chamado pelo rei Davi para sentar à mesa do rei. No tópico de número 3, a visão de Cristo aos cegos, que fala sobre como conduzir os cegos a Cristo. Havia sempre alguém disposto a conduzir os cegos a Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Então, nós temos na Bíblia Jesus curando várias pessoas deficientes. Uma das coisas que nos chama a atenção é que o reino de Deus que chegou à terra veio exatamente para curar os enfermos. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: "Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, pregai o evangelho." Então o reino de Deus é o reino de inclusão de pessoas deficientes, para podermos estas pessoas experimentarmos aqui ainda na terra como será no futuro. Então, quando Jesus estava na terra, vendo os deficientes, Jesus não deixava para o final da história. Jesus não deixou para a eternidade, e nem muito menos para o milênio. Jesus tinha compaixão, tinha dó da pessoa que era necessitada. Seja ele um pobre, seja ele um cego, um surdo, um coxo. Jesus dava vista, audição, Jesus fazia prodígios e maravilhas. Esta é uma das maiores provas que nós temos na Bíblia, quando Jesus ia passando por Jericó. Logo numa única passada, Jesus cura 4 cegos de uma vez só. Ele curou o primeiro cego da entrada de Jericó. Ele curou o segundo cego na saída de Jericó, que era o Bartimeu. E quando ele sai da cidade, 2 cegos vão correndo atrás de Jesus. E Jesus cura todos os 2 cegos, antes de Jesus chegar até Zaqueu. Então Jesus, amados irmãos, ele tem compaixão e dó de todas as pessoas que sofrem com deficiência. Nós temos já falado agora há pouco o caso de Bartimeu. Então Jesus, quando escuta aquele cego clamando: "Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Parece que nos chama muito a atenção que este cego, ele conhecia um pouco da vida de Jesus, porque havia na Bíblia um comentário muito forte a respeito de Jesus curar cego. Vocês podem ver isso logo em Lucas, no capítulo de número 4, no versículo de número 18. Veja: "O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou para curar, para proclamar remissão aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade
os oprimidos. Então Jesus, uma das missões que o caracterizava como Messias, como um enviado de Deus, como Cristo, era curar cegos. E uma das mais maravilhas que ele fazia era curar cegos. Vejamos que, segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, uma das cegueiras universal que existe no mundo é a cegueira espiritual, que o Deus do século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não compreenda as palavras de Deus. E por esse motivo, Jesus, quando se apresenta a essas pessoas, eles passam a ver o resplendor da glória de Deus. Isto mostra que Jesus não somente cura os enfermos da alma, mas também ele cura os enfermos que estão no corpo. É um projeto do reino de Deus. Quando Jesus chegou com o seu reino, ele disse: o reino de Deus é chegado. E quando o reino de Deus chega, paralítico anda, cego vem, surdo ouvem, porque o reino de Deus não há coxos, no reino de Deus não há cegos. Por isso que Jesus fez uma prévia logo no início do ministério, nos seus 3 anos que ele estava sobre a terra. Jesus não deixou para o final, não deixou para a eternidade. Jesus não deixou para o milênio, mas ele trouxe para bem pertinho dele os cegos, os surdos, os mancos, e diz: vem, e diz: levanta e anda. Jesus teve dó e teve piedade das pessoas que viviam às sarjetas, nas beiras do caminho, como vivia Bartimeu. Então, quando Bartimeu, aquele cego, que a Bíblia não o diz qual é o seu nome, porém diz que era um cego Bartimeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu, assim como tem a expressão na Bíblia como Bar Jonas. Bar quer dizer filho de Jonas, filho de Jonas. Então nós vemos que aquele cego sabia muito bem que estava ali pertinho dele um homem chamado filho de Davi. Jesus é o filho de Davi, que muitas pessoas, nem mesmo na infância de Jesus, conhecia ele por este nome. Por quê? Porque muitos, os seus amiguinhos, quando Jesus ainda criança, naquele momento que todos sabiam que Jesus não era filho de José, porque Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo, então entre as crianças havia talvez essa conversa: este menino não tem pai, falando de Jesus. Então como é que iriam saber a respeito de Jesus se eles não tinham ainda a revelação? Esta revelação só veio por causa das Escrituras, que ela veio para a igreja. E assim foi notório diante do reino de Deus com as pessoas ali presentes. Então, o coxo chamado, ou seja, o cego chamado Bartimeu, ele, quando ouviu falar de Jesus, ele falou de uma maneira que ninguém ainda tinha conhecido esse Jesus. Jesus era o prometido Messias, o Cristo, aquele que seria ungido para curar os cegos. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E uma das atividades mais importantes no ministério de Jesus era curar os cegos. E logo vocês podem observar que na entrada de Jericó ele já cura no começo, no final e depois mais 2. Ele cura 4 cegos. Esse Jesus é um Deus todo-poderoso, que ele mostra como é a sua grandeza aqui na terra. Jesus não deixou para o milênio, Jesus não deixou para a eternidade o que ele podia fazer ainda hoje, quando ele disse: é chegado o reino de Deus. Mas nós temos na Bíblia, amados irmãos, que houve um problema com os ancestrais de Jesus. Porque Jesus ele é da geração de Davi. Por isso que ele é chamado filho de Davi. Mas havia um problema não em Jesus, nem no seu reino, nem na sua missão. O problema era lá na família que antecedeu Jesus. Se vocês observarem, nós podemos ver isso exatamente no livro de Samuel. Vamos ver o que é que aconteceu
com respeito aos cegos daquele tempo, na lei, lá no tempo dos reis. Veja, vamos ler Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 6. E o rei e os seus homens foram a Jerusalém contra os jebuseus. Habitaram na terra e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que antes lance fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, Davi não pode entrar aqui. Então, os jebuseus que habitavam na antiga Jerusalém, a qual Davi ele ia conquistar aquela cidade, porque era a última cidade que Davi ia conquistar. Os jebuseus sabiam o ponto fraco de Davi, que a alma de Davi, o próprio Davi, a família de Davi, tinha uma certa aversão a coxos e cegos. E nós vemos que, por esse motivo, o rei lá de Jebus, ele colocou na sua cidade exatamente cegos e coxos, a fim de que as pessoas inimigas, principalmente Davi, não poderia entrar ali aonde ele estava para dominar aquela cidade. Mas veja o que diz em 2 Samuel capítulo 5, versículo de número 7. Entretanto, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Versículo 8. Então Davi disse naquele dia: quem passar para ferir os jebuseus, irá pelo arqueduto subterrâneo e eliminará os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso dizia: nem cego nem coxo entrará na casa. Então, meus amados irmãos, imagine aí quando Davi mandou os seus capitães dos seus exércitos, o seu exército, e até prometeu um prêmio para conquistar aquela cidade, porque Davi e sua família, nós vemos até assim um certo nojo, entre aspas, que não gostava de cegos nem de mancos. Ele mandava o seu exército para destruir, como diz o texto, eliminar os coxos e os cegos. E ali nós vemos aqueles coxos e aqueles cegos, quando Davi manda destruí-los. Imagine como estavam aqueles cegos e coxos naquela região dos jebuseus. Imagine os cegos, como Bartimeu dizia: Davi, tem misericórdia de nós. Davi, tem misericórdia de mim. Então foi dali que surgiu a ideia de Bartimeu clamar por Jesus, porque era uma solução para o seu problema. Por quê? Porque Davi, vocês podem ver exatamente mais à frente, quando ele fala sobre, segundo Samuel, capítulo de número 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda alguém na casa de Saul, para que eu lhe conceda favor, por amor de Jonatas? Aí, versículo 2. Havia um servo da casa de Saul chamado Ziba. Versículo 3. Resta alguém da casa de Saul? Perguntou o rei. Para que eu lhe conceda favor da parte de Deus? E disse Ziba ao rei: resta ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés, um homem coxo. E agora Davi, que queria fazer a benevolência, que não gostava de coxo nem de cego, e Ziba disse: você quer fazer benevolência a um dos cegos, ou seja, um da casa de Saul? Pois eu conheço um que é coxo. Então o rei mandou trazê-lo, porque no versículo 4, o rei pergunta: onde está ele? E disse ao rei: eis que está na casa de Maquir, em Lodebar.
Verso 5: Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Versículo de número 6: E Mefibosete, filho de Jontas, filho de Saul, veio a Davi. E Davi exclamou: Mefibosete. Versículo 7: E disse-lhe Davi: Não temas, porque certamente eu usarei de misericórdia para contigo. Irmãos, como é que um homem manda matar cegos e coxos, que a alma dele aborrece, e de repente quer fazer uma benevolência a um da casa de Saul? E havia um filho de Jonatas, que ele não conhecia. Ziba foi quem trouxe a notícia, a pergunta do rei em uma festa. E Ziba disse: tem um rei, mora em Lodebar. Ele é aleijado de ambos os pés. Como Davi já tinha no coração desejo de fazer um bem a um dos filhos de Jonatas, porque era amigo dele, Davi o amava muito, e agora saber da notícia que aquele homem era coxo, Davi disse: vou ter que ter misericórdia desse homem. A minha benevolência vai se aliar à misericórdia. É aqui que nós vemos a maneira de como Jesus tratou os cegos no Novo Testamento. Foi a misericórdia de Jesus. Jesus não tem aversão, não tem nojo. Jesus não é inimigo. Ele amou todos os cegos, coxos e surdos. Jesus desceu do céu para quebrar esta tal de placa, que na casa do rei não entra coxo, não entra cego. Então Jesus pega a placa e destrói, porque no reino do Senhor Jesus, ele inclui os cegos, os coxos e os mancos, porque ele é Deus, ele tem misericórdia, ele se fez homem, ele se compadeceu de todos os homens que sofrem deficiência. Então, meus amados, o reino de Deus está bem presente no mundo dos homens. Ok? Então Jesus, ele ensina que a vontade de Deus deve ser feita tanto nos céus como na terra. Jesus ensinou aos seus discípulos a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Porque na terra, irmãos, os homens sofrem de deficiência por causa do pecado. O pecado foi a maldição que trouxe a morte e trouxe exatamente a deficiência. Foi o pecado que trouxe. E quando o reino de Deus invade a terra, o reino de Deus destrói o pecado e destrói os efeitos do pecado, que é a deficiência. Por isso que Jesus curava quando estava na terra e ainda cura hoje, porque o reino dele é presente. Hoje o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus veio com curas. Ele disse: ide, pregai e curai. Ele disse que devemos, em nome dele, curar as pessoas com deficiência. Então é um evangelho de inclusão, que cura a alma, cura o corpo e faz com que as pessoas entrem exatamente no reino. Este reino de inclusão de pessoas que são deficientes. Mas infelizmente, muitos são as igrejas hoje que ainda têm as placas de não entrar cegos, coxos e surdos. Quantas pessoas ainda que se dizem cristãos estão discriminando essas pessoas com deficiência? Essas pessoas ficaram de fora do reino, porque se julgam os tais. Mas Jesus disse: ide, como diz aqui na nossa lição, ide, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos, porque o meu reino vai fazer diferença nestas pessoas que têm deficiência. Eu confundirei
quem se diz são, porque eu pego quem não é, quem não são e confundo o que é aqueles que são. Então, meus amados irmãos, nós temos hoje o selo, a garantia, a garantia de que Jesus nos deu a salvação, o penhor da salvação. Embora todos nós tenhamos uma deficiência por causa do pecado, alguns sofrem de dores, outros até mesmo têm câncer, mas Jesus é o único que veio produzir antídoto contra o pecado e seus efeitos. Jesus é aquele que sara as feridas, conforme diz o livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, ele fala exatamente que o Espírito do Senhor Jeová é sobre ele, que ele veio curar as pessoas, trazer boas novas aos pobres e proclamar remissão aos cativos e dar vista aos cegos. Que coisa maravilhosa é Jesus no reino que ele estabeleceu na terra com os homens. Então, louvamos a este Deus, a este Jesus, porque ele trouxe uma mensagem de cura, de libertação. Ele trouxe uma mensagem de poder, trouxe uma mensagem maravilhosa, porque o reino de Deus está sendo feito hoje na terra, como é feito nos céus. O reino de Deus está hoje na igreja, que é a agência desse reino. E a igreja tem a missão de levar este Jesus que cura as nações, que cura os povos, que cura os cegos, que cura os surdos, os mancos e todos os portadores de deficiência. Deus te abençoe, amado. Eu não sei se tu está passando por um problema de deficiência, mas eu tenho algo para te falar. Assim como Davi disse, tem alguém na casa de Saul que eu posso prestar benevolência? Então Ziba disse, tem um que é aleijado de ambos os pés. E Davi, o rei, disse, manda chamar. E Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele mandou chamar os pobres, os cegos, os mancos e os aleijados. Jesus não faz acepção de pessoas, porque nós vamos morar na casa do Rei Jesus. Amém. Deus te abençoe, amados. Leve esse conteúdo para a sua sala. Traz uma aula rica de conhecimento, para que os seus alunos possam sentir na alma o desejo das curas pelas pessoas que estão com deficiência. Deus te abençoe, amados. Amém.